Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje, sou Rogério Herrerias, doutora Tássia, para falar sobre as alterações e o resultado dos julgamentos das ações no STF em relação à jornada do motorista. Então vamos lá, começar pela parte histórica. Antigamente, o motorista profissional rodoviário, ele apenas recebia às vezes por quilômetro rodado, por comissão do frete que ele fazia, e isso tinha um efeito muito negativo na jornada. Por quê? Quanto mais o motorista rodasse, mais ele ganhava. Então era cultural, e ainda é cultural, o motorista pegar uma carga aqui e sair rodando até o Nordeste, por aí, ficar ali 3, 4, 5 dias rodando, dormir no mínimo possível, às vezes até sem dormir, dependendo da situação. Então o próprio sistema estimulava que ele andasse cada vez mais e cada vez mais jornadas. E é fato público e notório que isso sempre teve uma carga de acidentes muito alta, em razão do excesso de jornada, excesso de trabalho, falta de dormir, muito rebite, hoje droga para o cara ficar acordado, né? Então tinha todo esse problema. E ao legislador ficou a missão de conseguir regular isso daí. Tanto que em 2012 entrou a primeira lei que obrigou o transportador a controlar a jornada de motorista, fazendo com que ele trabalhasse no máximo até 8 horas por dia. E é óbvio que não deu certo, né? Você pegar um profissional que roda ali 12, 13, 14, 18 horas por dia e falar para ele rodar só 8, não dá certo. E pela primeira lei, toda a jornada dele, todo o tempo que ele estava à disposição do empregador era a jornada, né? Não havia diferenciação se ele estava descansando, o que ele estava fazendo, era sempre jornada. Então, para o motorista que viaja ali uma semana, era inviável, não tinha como você fazer esse controle. Tanto que em 2015 veio a evolução da primeira lei de 2012 e ela passou a disciplinar momentos, ela descreveu momentos durante a jornada do motorista, né, que fala, o que é descanso, o que é tempo de descanso, tempo de espera e o que é jornada. O que era o tempo de espera nesse momento? Sempre que o motorista tivesse aguardando carga e descarga, fiscalização alfandegária, enfim, um acidente, sei lá, qualquer coisa que fazia ele parar, mesmo que ele tivesse obrigação de ficar dentro do veículo, ele era considerado como tempo de espera. Era considerado jornada de trabalho? Não, o tempo de espera na lei de 2015 não. Como que era pago esse tempo de espera nessa lei de 2015? Do valor da hora do motorista, do salário, você pega o salário dele, divide por 220, você tem o valor da hora. Você pegaria 30% desse valor hora do salário dele e remuneraria essas horas de espera, que era o tempo de espera. Então, ele está aguardando lá 12 horas um carregamento, ele não está recebendo hora extra porque não é jornada, mas ele ganhava um adicional que era o tempo de espera. Hoje, com a mudança, continua sendo jornada de trabalho, continua tendo esse pagamento. Como que ficou agora? Pois é, o STF, na última ADIM que ele julgou, ele declarou inconstitucional alguns fragmentos dessa lei de 2015. E teve muita alteração em relação ao tempo de espera. Tem muita gente falando que o tempo de espera acabou, e não é verdade, né? Inclusive os próprios sindicatos patronais estão afirmando isso e é mentira, tá? Tempo de espera não acabou. O que acabou? O pagamento dessa hora de espera, que esses 30% do valor da hora, realmente caiu. Como que ficou a norma hoje? Caiu no sentido de deixou de existir, não é mais pago. Não é mais pago o tempo de espera. Tá? Então, como que hoje ficou a lei? O cidadão está em jornada, ele está deslocando, está contando como jornada, certo? Ele chegou no local de descarregamento e as 2 primeiras horas dele ainda é jornada, mesmo que ele esteja parado esperando para carregar ou descarregar. Só que a partir da 2ª hora é descanso. Mesmo que esteja dentro da jornada de trabalho. Exatamente. Então passa a ser descanso. Então por que o conceito da hora de espera não terminou? Está válido, está na CLT ainda.
porque a gente precisa computar essas 2 horas de espera. As primeiras 2 horas paga como jornada e as remanescentes é descanso. Então, que não são pagas. Não é pago. Então o motorista ele chega para descarregar meio-dia e só vai descarregar, sei lá, 6 horas da tarde. Ele chegou meio-dia até as 2 horas da tarde, conta como jornada. O tempo que ele ficou das 2 da tarde até as 18, que foi o horário que ele carregou, conta como intervalo, como descanso. Ele não paga nem como jornada, nem como tempo de espera. Ele está lá aguardando, mesmo que ele tenha que permanecer no veículo, fazendo pequenas movimentações e tudo mais, é considerado tempo de descanso. E por que o sindicato, então, diz que acabou? É uma boa pergunta. Já tive exaustivas discussões com eles em relação a isso, pelo menos os sindicatos aqui da nossa região, e eles têm um posicionamento que não tem, o motorista está, trabalho é jornada e ponto final. Inclusive o sindicato patronal fala isso. É um posicionamento que, enfim, não se sustenta. Me permita a leitura do trecho da CLT, como está hoje, mesmo após o julgamento da DIN pelo STF. Então, está lá no parágrafo 8º do 235C da CLT. Vou ler. São considerados tempo de espera as horas que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga e descarga do veículo nas dependências do embarcador ou desse e o período gasto com a fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias. Isso permanece. Teve uma censura da parte final desse parágrafo, mas isso que eu li permanece. Na sequência, o parágrafo 11 fala: quando o tempo de espera que trata o parágrafo 8º, que eu acabei de ler, for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista junto ao veículo, tá? O tempo é considerado de repouso para todos os fins que ele cita aqui. Ou seja, então, mesmo com a alteração, mesmo com a ação de inconstitucionalidade no STF, continua existindo o Instituto do Tempo de Espera, e quando esse tempo ultrapassa 2 horas, é descanso. E muita gente está fazendo errado porque estão mal orientados. Ok. E doutor, para finalizar, qual que é a diferença do tempo de espera e do descanso noturno agora? Do descanso noturno? Isso. Pela lei de 2015, pelo texto original dela, o descanso noturno dele deveriam ser de 11 horas, que é igual para qualquer outro empregado seletista, mas a lei de 2015 ela permitia fracionar. Então o cidadão podia descansar 8 horas à noite e as outras 3 horas ele poderia fracionar ao longo do próximo dia. Esse fracionamento de descanso, o STF também declarou inconstitucional. Então hoje o motorista ele precisa descansar 11 horas entre uma jornada e outra. Então ele trabalhou o dia inteiro, descansa 11 horas ininterruptas, depois ele continua. Outro ponto que foi censurado pelo STF também é a acumulação do descanso semanal, o final de semana, o domingo. Antigamente a lei permitia que você acumulasse até 3 folgas semanais e descansasse em todas elas ao retorno para a base ou para a casa do motorista. E isso acabou. Então, independente de onde esteja o motorista, pelo menos um dia da semana ele tem que ficar 24 horas ininterruptas descansando em qualquer lugar. Essa foi a outra alteração também. Doutor, essa alteração é injusta para o caminhoneiro? Tássia, vamos lá. É difícil a gente distinguir o que é justo, o que não é. Qual que é a realidade? O motorista mora dentro do caminhão. O motorista passa uma semana dentro do caminhão. Então, a gente considerar que se ele está no caminhão, ele está trabalhando, é 24 horas de jornada. Não tem como a gente distinguir na prática ali o que é trabalho e o que não é. Porque ele está junto ao veículo, ele está cuidando do patrimônio, ele está cuidando da carga. Então, a lei, ela precisa dizer, ela tem que nos dar ferramentas possíveis de serem aplicadas ao caso concreto, justamente para a gente ter um controle e garantir um mínimo de qualidade de vida para esse motorista. Então, a norma, ela vem justamente para isso, para dizer quando ele está trabalhando e quando ele está descansando. É justo? Me parece que sim, porque da forma como está, ela garante os descansos mínimos necessários para ele. Se a lei não tem essa separação do que é descanso, do que não é, volta a ser o que era antigamente.
E o que era antigamente? Motorista rodando 16, 18, 24, 48 horas ininterrupto e tudo para fazer dinheiro, entende? Então, inclusive, quando entrou a lei de 2012, eu, né, enquanto operador do direito e advogado de várias transportadoras, eu tive muita dificuldade em mudar a cultura do motorista. Eu cansei de bloquear caminhão no meio da estrada e o motorista pedir as contas e largar caminhão no meio da rodovia. Né? Por quê? Porque ele não quer, é da cultura do motorista. Ele está no caminhão, ele quer rodar, ele quer fazer dinheiro, ele quer trabalhar, ele está longe de casa. Né? Então, quanto mais ele rodar, quanto mais ele conseguir faturar, melhor. Né? Mas isso não é bom para ele. Embora ele queira, isso não é bom para ele. Isso coloca pessoas que estão em volta dele em risco. E realmente a lei veio nesse ponto para tutelar esse motorista e fazer com que ele realmente tenha tempos ali adequados de descanso. Então, eu concordo que a lei veio pro benefício do motorista, acho justa e acho adequada. Então, a gente tem que cuidar da norma, da aplicação da norma, para que ela não seja muito prejudicial nem ao trabalhador, nem ao transportador. Então, acredito que a lei ela trouxe, da forma como ela está, ela traz um equilíbrio quase ideal para ambas as partes. Ok, doutor, muito obrigada. Estou à disposição.